Vocês conseguem me ouvir? Eu te ouvo. Sim, mestre. Boa noite, pessoal. Boa noite, conseguimos. Vocês vão ver que esses slides não condiz com os meus slides atuais. Por quê? Esses slides de citologia foram produzidos há 2 anos atrás, quando eu ajudei uma turma de nutrição, quando eu fazia o curso de nutrição, né? Lá na Federal. Aí eu elaborei, porque a Federal ela entrou em greve. Aí eu comecei a ajudar e etc, para que o povo, quando voltasse, já tenha noção de algumas disciplinas. Aí o slide ele é bem diferente do que meus slides hoje. Por exemplo, vocês já conseguem ver, né? Logo na capa. Então, qual o objetivo de hoje? A gente entender o contexto geral da citologia, certo? Porque a citologia é o estudo das células, então a gente vai estudar algumas estruturas, algumas partes, algumas funções, porque é um assunto base. Então, claro que a citologia, quando a gente estuda mesmo, eu tenho um livro ali de citologia mesmo, ele tem mais de 600 páginas. Então, é um conteúdo bem pesado, certo? Quando a gente adentra a citologia para estudar todos os mecanismos que tem. Porém, aqui é só para ter uma base para os próximos assuntos que a gente vai ver. Depois que a gente acabar essa aula de citologia, a gente vai estudar embriologia e finalizar com histologia, que praticamente é todo esse estudo das células, certo? Só apareceu vocês duas até agora, que é a Glenn e a Josiane, e a gente vai seguir com vocês duas, certo? Vamos lá. Toda vez que é o primeiro slide aí. Pronto. Então, aqui tem os assuntos que a gente vai entender. A gente vai entender como foi esse surgimento das células, a teoria endossimbiótica, o surgimento dos compartimentos celulares, porque a gente denomina, né, os órgãos das células de organela, certo? Mas nem toda estrutura interna de uma célula é uma organela, certo? Aí a gente vai diferenciar as células eucariontes e as células procariontes. Vamos estudar as principais organelas citoplasmáticas e suas principais funções e entender de modo geral a estrutura da membrana plasmática, o citoesqueleto e vamos finalizar estudando o núcleo e os cromossomos, certo? Então, a gente vai dar uma revisada aí por cima sobre a citologia. Então, deixa eu pegar aqui a canetinha vermelha. De acordo com os aspectos de surgimento da vida, a gente diz, né, a teoria, né, que a gente estuda lá, a teoria evolucionista, né, é, que a Terra ela surgiu cerca de 3,7, 3,8 bilhões de anos atrás, e a partir daí a Terra ela passa por eventos que dá aí o surgimento das primeiras células, certo? Então, aqui, ó, é, entre 4 e 3 bilhões de anos foi que teve o surgimento das primeiras células. Aí você pode perguntar, tá, Renan, como eles sabem que há 3,5, 3,6 bilhões de anos atrás surgiram as primeiras células? Por fósseis, certo? Eles encontraram estruturas, é, encontraram rochas que tinham marcas das primeiras células. E essas primeiras células eram as primeiras bactérias. Então, são organismos mais simples. Então, as primeiras células eram os organismos procariontes, aqueles que não tinham um núcleo organizado ainda. Era uma célula simples que passou por processos de evolução até surgir as células eucarióticas, certo? Se a gente for voltar antes mesmo do surgimento da célula, já existia o surgimento ali
dos ácidos nucleicos, que é o DNA e o RNA. Então, a gente vê que antes do surgimento das células, das primeiras células, surgiram primeiro as estruturas para que pudessem compor as primeiras células, de acordo com a teoria evolucionista, viu? Aí daí elas foram se adaptando, foram criando organelas até dar origem às células eucarióticas, né? Eu significa eu, verdadeiro, cariótico significa núcleo, então núcleo verdadeiro, que é aquelas células que a gente desenha, né, que parece um ovo, que é o círculo com um círculozinho no meio, que é as células eucariontes. Mas as primeiras células não foram células eucariontes, né? São as células procariontes, que originaram de estruturas simples que foram se tornando mais complexas até originar as primeiras células. A origem das células, ela se dá, né, a gente chama de terra primitiva, que era a terra inicial. Já existiam, vocês podem observar aqui, já existia a formação dos mares, certo? Não eram os mares como hoje. Esses mares, eles eram mais concentrados em sal, porque eram mares menores, os oceanos eram menores. Depois que a água foi se depositando para gerar como posso falar, os oceanos que a gente tem hoje. A atmosfera primitiva, né, ela não era composta por oxigênio. Ela era composta principalmente de água, amônia, hidrogênio e metano. Esses elementos químicos, com auxílio de descargas elétricas que tinham na atmosfera, fez com que esses elementos químicos se juntassem e formassem estruturas primitivas, que a gente chama de aminoácidos. Então, esses elementos químicos se juntavam na atmosfera, eles, quando choviam, né, caíam nos oceanos primitivos na forma de aminoácidos. E esses aminoácidos começaram a reagir entre si, formando os polipeptídeos, né, que eram as primeiras proteínas. E essas primeiras proteínas se organizaram e formaram as primeiras estruturas proteicas não celulares, eram aglomerados de proteínas, aglomerados de carbono, nitrogênio, hidrogênio, oxigênio misturados, que eram estruturas chamadas de coacervados. Esses coacervados começaram a se tornar cada vez mais complexos, dando origem às primeiras células, certo? Para vocês terem noção aí, ó. Olha aqui. Essa teoria foi uma teoria pelos cientistas chamados de Oparin Haldane, que era a teoria que surgiu os primeiros organismos, e os primeiros organismos surgiram na água, certo? Toda a vida, de acordo com a teoria evolucionista, eu estou falando da teoria evolucionista. Ela diz que a Terra primitiva tinha essas moléculas principais na atmosfera, amônia, hidrogênio, metano e nitrogênio. Esses elementos, através de radiação e descargas elétricas, se uniram e formaram moléculas mais simples, como aminoácidos, alguns açúcares e ácidos graxos, né, que são os primórdios das gorduras. Essas moléculas simples caíam no oceano primitivo e davam origem às primeiras moléculas orgânicas grandes, e essas moléculas orgânicas, elas se organizavam nos primeiros coacervados. Esses coacervados começaram a englobar RNA. Tem a teoria, né, que diz que primeiro surgiu o RNA, que é o ácido ribonucleico, para depois surgir o DNA, que é o ácido desoxirribonucleico. Então a gente chama o mundo de RNA, que é quando os primeiros organismos pós-coacervados, quando eu falo englobar, significa que aquele coacervado envolveu a molécula de RNA e formou uma célula ancestral, que essa célula ancestral deu origem
a célula atual, tanto eucarionte, que é aquela que tem um núcleo organizado, quanto a procarionte, que é aquela que não tem o núcleo organizado. A partir daí, dois rumos se geraram, né? Ou gerou as células animais, ou gerou a célula vegetal. Só que a gente sabe hoje que não só existem esses dois tipos de células. A gente ainda tem a célula bacteriana, certo? Que é a célula procarionte, que segue outro rumo, né? Que não segue o rumo que tem núcleo. E tem a célula fúngica, que é a dos fungos, que também são eucariontes. Então, posso gerar aqui. Ainda tem as células, né, dos protozoários, que também são eucariontes. Ou seja, as únicas células que não têm núcleo organizado são as células bacterianas, certo? E as arqueobactérias, que são células antigas. As células animais, as células vegetais, os fungos e os protozoários, certo? São células que possuem núcleo organizado. Pode até ver aqui no meio, né? Que tem essa estruturinha azul aqui que eu estou circulando, que aqui é o núcleo. Só que aqui ele está evidenciando uma teoria, que é a teoria endossimbiótica, certo? O que é a teoria endossimbiótica? O que significa isso? Existia uma célula primitiva, certo? Essa célula primitiva era uma célula procarionte. No processo evolutivo, a membrana plasmática da célula começou a invaginar. O que é invaginar? Se vocês observarem, a membrana plasmática começa a entrar dentro da célula. Tá vendo? Que ela começa a entrar e formar compartimentos. Observem aqui, ó, que ela forma esses compartimentos. E esses compartimentos, eles começam a ter nomes que provavelmente vocês conhecem, como o retículo endoplasmático liso e rugoso, o lisossomo, o peroxissomo, o complexo de Golgi, certo? Ele começa a invaginar, ou seja, toda organela, ela deriva da invaginação da membrana plasmática. Ou seja, a membrana plasmática lá nos primórdios, ela invaginou, ou seja, entrou e começou a formar essas bolsas ocas dentro da célula, que posteriormente deu origem às organelas, como por exemplo também o núcleo celular. Só que o que aconteceu? Essas células começaram a precisar de energia. E da onde ela precisaria dessa energia, né? O que aconteceu? Uma bactéria, e essa bactéria que tinha capacidade de produzir sua própria energia, certo? Essa bactéria que tinha função de produzir sua própria energia, aleatoriamente, preste atenção, aleatoriamente, ela foi comida por essa célula. Olha aqui, observa aqui embaixo, onde eu botei a setinha agora. Ela está comendo essa célula. Quando essa célula chegou dentro da célula, que é uma célula, né? Porque a bactéria é uma célula, só que a gente tem uma célula eucariótica agora que está comendo a bactéria. Essa bactéria ela não foi digerida. Por algum processo, ela não foi digerida. E o que aconteceu? Essa bactéria que produzia sua própria energia começou a produzir essa própria energia e disponibilizar para a célula maior, que é a célula eucariótica. E essa bactéria, dentro dessa célula eucariótica, começou a se dividir sozinha, dando origem, posteriormente, na mitocôndria. Tá, Renan, e como eles sabem hoje que essa bactéria foi comida por essa célula? Eles observam que a estrutura da mitocôndria
ela possui duas membranas, assim, ó. Ela tem uma membrana interna. Essa membrana interna é totalmente igual a uma célula bacteriana, ou seja, a estrutura da membrana interna tem a mesma estrutura de uma bactéria. E a membrana externa, ela tem duas membranas. A membrana externa é idêntica à membrana de uma célula eucariótica. Ou seja, no processo que ela comeu, né, a gente chama de fagocitar, fagocitar, é, a membrana da célula eucariótica, né, que é essa célula maior, ficou em volta da membrana da bactéria. Aí, em estudos, eles queriam determinar isso, aí eles viram que a membrana interna é idêntica à membrana da bactéria e a membrana externa é idêntica à membrana da célula eucariótica. Assim, comprovando de maneira, né, a teoria endossimbiótica. Endo significa dentro, simbiótica, simbiose, ou seja, uma bactéria que faz simbiose com outra célula internamente. Só que não parou aí. Essa célula com a mitocôndria também fagocitou, né, outra célula que conseguia produzir o seu próprio alimento. Aí, tá vendo em verdinho aqui em cima, onde eu circulei? Então, ela englobou, certo? E essa célula bacteriana não foi digerida também. E essa célula começou a produzir comida para a célula. E ela foi nomeada de cloroplasto, que derivou de uma bactéria, né, que é a cianobactéria, certo? Ela foi fagocitada, mas ela não foi destruída, assim gerando para a célula vegetal, por exemplo, né? A célula vegetal, ela possui mitocôndria que produz energia e o cloroplasto que produz o alimento que vai para a mitocôndria produzir energia. Aí o que denomina células que só possuem a mitocôndria, como por exemplo a célula animal, a célula humana, certo? Elas são chamadas de heterotrófica. O que significa isso? Hétero, diferente, trófico, alimento. Os organismos heterotróficos são organismos que vão à procura do alimento. Eles caçam seu alimento, certo? Já os organismos autotrófico, auto, próprio, trófico, alimento. Eles têm capacidade de produzir seu próprio alimento, como as plantas, algumas bactérias, alguns protozoários, têm capacidade de produzir seu próprio alimento. Aí ele chama de autotrófico. São organismos que não procuram seu alimento. Eles têm capacidade de produzir por si próprio o seu alimento, certo? Alguma dúvida até então? Ou ficou meio confuso? Não, tá tranquilo. Tá tranquilo, né? Então, como vocês podem observar aí, essa aí é uma estrutura de uma mitocôndria. Vocês podem observar, vou botar as setinhas, deixa eu pegar a cor vermelha de novo. Aqui, ó, vocês observam, aqui onde eu botei, a mitocôndria, que é a nossa organela citoplasmática, que tem capacidade de produzir energia para o nosso corpo, certo? A membrana interna que eu mostrei agora pela seta, ela é invaginada. Observem que essa parte amarelada interna, ela adentra a mitocôndria, né? Tá vendo? Ela entra e volta, vai e volta, vai e volta. E ela é semelhante à célula bacteriana, né? A membrana da célula bacteriana. Já a estrutura que está em vinho é a membrana externa, certo? As setinhas, não liga muito para as setinhas, que eu acho que as setinhas tá meio errada aí. Só foque para o que eu estou falando. É a membrana externa e ela é bem semelhante à membrana das células eucarióticas, certo? Dentro, vocês veem que parecendo uma piscina em azul. A gente chama isso de matriz mitocondrial, certo? É a matriz, é um líquido
que tem dentro da mitocôndria. A mitocôndria também tem estruturas que têm função de produzir proteína, que são os ribossomos, certo? Essas estruturas amarelas, né, que adentram a matriz mitocondrial da membrana interna, são chamadas de cristas mitocondriais. E o outro detalhe muito importante mesmo, a mitocôndria tem seu próprio DNA. Olha aqui, ó. É o que comprova mais ainda a teoria endossimbiótica que a mitocôndria veio de uma bactéria. E outro detalhe, o DNA da mitocôndria, ela é circular, tá vendo? Que é característica de uma célula procarionte, de uma bactéria. Ou seja, várias características ela aponta essa teoria endossimbiótica. A mesma coisa para o cloroplasto. Isso é um cloroplasto, é uma estrutura das células, principalmente de células autotróficas, né, que tem capacidade de produzir seu próprio alimento, certo? Principalmente algumas bactérias que a gente chama de cianobactéria, alguns protozoários e as células vegetais. Lembrando, nem toda célula vegetal vai ter a folha verde, certo? Mas como a gente não está no curso de biologia, a gente não vai adentrar as diferenças de cores das plantas, né? Clorofila A, B, C, D, mas normalmente a gente tem essa característica de ver uma planta como verde, né? Aí vocês observam que também o cloroplasto tem uma membrana interna, tá vendo? Uma membrana interna e uma membrana externa. Assim como a mitocôndria, ela tem um espaço entre as duas membranas aqui, ó. Tá vendo onde eu marquei agora? Que a gente chama de espaço intermembrana. Intermembrana, que é a mesma coisa daqui do cloroplasto, ó. Tem espaço intermembrana. Dentro também tem a matriz, né? A matriz do cloroplasto, certo? Só que tem várias estruturas dentro, que a gente não precisa saber esses nomes, como tilacoide, o grano. Observam também que eles têm, o cloroplasto tem o seu próprio DNA, e também tem os ribossomos, ou seja, a mesma característica das mitocôndrias. A única coisa que varia aí é que o cloroplasto tem função aí na produção de alimento, e esse alimento é açúcar, principalmente a glicose, certo? E essa glicose que é produzida pelo cloroplasto é direcionado para a mitocôndria para fazer a respiração celular, ciclo de Krebs, cadeia transportadora de elétron, para a produção de energia, certo? Então é por isso que os organismos que possuem o cloroplasto, eles são chamados de autotróficos. Aqui é só uma visão geral da teoria endossimbiótica e o surgimento dos primeiros compartimentos, certo? Intracelulares. Só para relembrar, esses compartimentos surgiram a partir da invaginação da membrana plasmática, dando origem ao núcleo celular, dando origem ao retículo endoplasmático liso e rugoso, dando origem ao complexo de Golgi e dentre outras estruturas, né, que são compartimentos celulares que só tem na célula eucariótica, viu? Na célula procariótica tem não. Dentro da célula, aqui, tem o nome, isso aqui foi uma imagem que eu peguei do Google Imagens, né? Que tem o nome organelas citoplasmáticas. Porém, nem toda a estrutura que está aí nessa imagem é uma organela. Primeiro, os centríolos não são organelas citoplasmáticas, porque eles não derivaram da invaginação, certo? Da membrana plasmática. Eles derivaram, o centríolo praticamente é produzido a partir de proteínas, certo? Então não é. Ribossomo. Ribossomo também não é uma organela citoplasmática, porque ele é feito de RNA, certo? Ele não é formado pela invaginação da membrana plasmática. Já o retículo endoplasmático
No caso aqui tem o liso e o rugoso, né? O vacúolo, o lisossomo, o complexo de Golgi e a mitocôndria. A mitocôndria, ela é considerada organela, mesmo vindo da teoria endossimbiótica, porque ela é formada por membranas, e uma das membranas é da membrana plasmática, né? Então, ela é organela. Então, o retículo endoplasmático é uma organela citoplasmática que está colada diretamente com o núcleo. Se você tentar tirar o retículo endoplasmático, ele desfaz o núcleo, porque ele está ligado ao núcleo. E a gente tem dois tipos de retículo endoplasmático. De forma bem breve, aqui a gente tem o retículo endoplasmático liso, e a principal função dele é produção de lipídios, certo? Principalmente os fosfolipídios, que é os lipídios de membrana. E o retículo endoplasmático rugoso, ele tem função de síntese proteica, assim como os ribossomos também, que tem síntese proteica. Mas, Renan, como duas estruturas diferentes têm função de formação de proteína? Porque o retículo endoplasmático, ele é chamado de rugoso, porque na sua superfície é composta por ribossomo. Aí esses ribossomos produzem proteínas que entram dentro desse retículo endoplasmático. É por isso que ele também tem função na produção de proteína. O vacúolo, ele não é comum nas células animais. É mais comum em protozoários e em plantas. E ele tem função no armazenamento de substâncias. E essas substâncias podem ser veneno, substâncias urticantes, né? Pode ser pigmentos, então pode ser ar, pode ser amido, pode ser alimento. Então eles têm capacidade de armazenar alguma coisa dentro desses vacúolos. O lisossomo, ele tem função de digestão celular. Substâncias que adentram a célula pode, como posso falar, ser digerido. E quem digere isso são os lisossomos. O complexo de Golgi, ele tem função de... O retículo endoplasmático e o retículo endoplasmático rugoso, eles produzem lipídios e proteínas. Só que essas proteínas, elas não estão ainda na forma final. Ao que acontece? O retículo, ele manda essa proteína e esses lipídios para o complexo de Golgi. E o complexo de Golgi, ele tem a capacidade de modificar essas estruturas e produzir lipídios e proteínas que têm a função que a célula quer. Então, além dele modificar, ele secreta aquelas vesículas, aqueles lipídios e aquelas proteínas que servem para o nosso corpo, que a célula necessariamente quer, né? E a mitocôndria, como a gente já viu, faz a respiração celular, que justamente é a produção de energia. Como vocês podem ver aí, a gente tem, eu vou representar pelo número 1, a célula vegetal, e no número 2, a célula animal. A gente tem algumas diferenças, né? Primeiro, a célula animal, que está em 2, ela possui essa estrutura aqui, ó, que é os centríolos. Os centríolos, eles estão presentes, certo? Na célula animal, mas não na célula vegetal. Na célula vegetal, a gente encontra o vacúolo, a gente acaba de apresentar aí pela setinha, tá um pouquinho para apresentar, aparecer. Apresenta o cloroplasto, coisa que não é comum nas células animais. E também apresenta parede celular. Tá vendo essa estrutura em verde escuro? Ao redor da célula, apresenta parede celular, certo? Que é uma estrutura formada por um carboidrato chamado de lignina, que deixa rígido a madeira, certo? Então, a gente tem as diferenças aí visuais em relação às células vegetais e às células animais. Aqui é só um esquema para vocês verem todos os compartimentos celulares e onde são localizados. Observa que a célula vegetal, que eu vou representar pelo número 2 aqui, normalmente ela é mais quadrangular, né? Ela é mais quadradinha.
justamente pela presença da parede celular que deixa essa estrutura mais quadrada, enquanto a célula animal ela é mais arredondada. Apesar que a célula animal ela tem diversos formatos, né? Afilada, formato de estrela, formato achatado, formato cúbico, prismático, cúbico, e etc. E a célula animal, né, ela tem diversas especializações também de membrana, certo? E isso aí é uma célula procarionte, que é uma célula bacteriana. Vocês observam que elas não têm aquela quantidade de estruturas dentro da célula. Ela não vai ter retículo endoplasmático, não vai ter complexo de Golgi, não vai ter lisossomo, não vai ter mitocôndria, não vai ter cloroplasto, certo? Mas ela vai ter uma região, vocês observam aqui, onde tem o nome cromossomo DNA, ela vai ter uma região onde vai ter o DNA, que não vai ter aquela estrutura arredondada de núcleo. Essa região onde fica o DNA a gente chama de nucleóide, que é o núcleo falso, né? Ela possui uma cápsula, ela possui uma parede celular e ela possui uma membrana plasmática. Observem que, diferente da célula animal, que só tem a membrana plasmática, a célula bacteriana não são todas. Aqui é um modelo completo, né? Ela possui 3 camadas: membrana celular, parede celular e cápsula, mas nem todas vão possuir isso, certo? Outro detalhe, observe que ao redor da parede celular, vocês observam uns prolongamentos curtos, que a gente chama de fímbria, e uns prolongamentos longos, que a gente chama de flagelo, que são estruturas responsáveis pela movimentação da bactéria no ambiente. E aí, os 3 tipos de células, um ao lado do outro, certo? E lá no final, em C, aqui é uma célula bacteriana em divisão. Observe que ela está dividindo no meio. E ali é a Escherichia coli, né? Escherichia coli, certo? A do meio, em B, é a célula animal. Observe que ela é mais arredondada, né? E a célula vegetal ali, e a gente consegue observar a parede celular ao redor. Mas também tem o cloroplasto, e normalmente ela tem essa cor esverdeada, porque ela vai ter a cor verde, mas a gente sabe que nem toda planta tem essa cor verde. Pode ter roxo, pode ter amarelo, pode ter marrom. Isso vai variar de acordo com o tipo de clorofila, certo? Normalmente, para dar essa cor esverdeada, é clorofila A e clorofila B, certo? Normalmente, a cor avermelhada, marronzada, laranjada é clorofila C e D. Mas, né, a gente vai indo. Observem aqui essa célula animal, e ela tem uma grande quantidade de lisossomos. Significa que é uma célula que pode fagocitar, por exemplo, é uma célula que coloca muita coisa para dentro da estrutura dela. Então, precisa ser digerida, certo? Então, ela tem vários lisossomos. Os hepatócitos, por exemplo, que são as células do nosso fígado, ela tem uma grande quantidade de peroxissomo. O que são peroxissomos? São estruturas celulares que são responsáveis pela desintoxicação. Então, a gente toma diariamente refrigerante, suco industrializado, medicamentos, algumas pessoas bebem, etc. Essas substâncias tóxicas que vão para o nosso corpo são quebradas pelos peroxissomos dentro dos hepatócitos. Então, dentro das células do fígado, tem uma grande quantidade de peroxissomo, né, que tem essa função de desintoxicar o nosso corpo. Aqui tem um processo, a gente, claro que não vai ver isso, a gente vai ver isso aqui, né? Em bioquímica, mas vocês podem observar que a gente chama esse processo de respiração celular. Respiração celular é o mesmo processo que a gente faz no pulmão, né? Que faz a troca ali de oxigênio, porque a respiração celular, ela tem 2 etapas, certo? Uma parte que fica no citoplasma, onde eu vou marcar em vermelho, aqui. Isso aqui é no citoplasma da célula. E tem uma parte que eu vou botar em verde agora, que é dentro da mitocôndria,
que a gente chama esse processo de respiração celular, onde a parte que está em vermelho, que a gente chama de glicólise, está vendo aqui o nome glicólise, que acontece no citoplasma, é uma parte que glico significa glicose e lise significa quebra. Então, lembra da insulina que ajuda indiretamente a entrada de glicose? Pronto. Quando a glicose entra na célula, ela vai entrar no citoplasma, certo? Então, ela vai passar por um processo de glicólise, que é a quebra da glicose para a formação de piruvato. Esse processo independe de oxigênio, ou seja, não precisa de oxigênio para acontecer. Logo, a gente tem um termo para isso. Quando algum organismo, micro-organismo, por exemplo, também não necessita de oxigênio para ele funcionar, a gente chama de processo anaeróbico. Ana significa não. Aeróbico, oxigênio, ou seja, não oxigênio, sem oxigênio. Então, é um processo da respiração celular que necessita de oxigênio para acontecer. Então, essa parte, necessita não, que não necessita de oxigênio para acontecer. Ou seja, essa parte acontece espontaneamente dentro da célula. Porém, dentro da mitocôndria, é um processo aeróbico. Aero significa ar. Aeróbico, oxigênio. Necessita de oxigênio para acontecer. É por isso que, se o nosso organismo tiver uma falha de oxigênio, a mitocôndria ela para de funcionar, porque precisa de oxigênio para acontecer. Dessa forma, a gente diz que a respiração celular ela acontece apenas na glicólise anaeróbica, que a gente chama esse processo de fermentação. Se nosso corpo, principalmente o músculo, ele aconteceu o processo de fermentação, certo? O nosso músculo entra em cãibra, porque o nosso músculo ele precisa de oxigênio para acontecer. E a fermentação é um desvio. Em vez do mecanismo ir para a mitocôndria, ele continua no citoplasma e vai para o processo anaeróbico, certo? Que é chamado de respiração anaeróbica ou glicólise anaeróbica, que vai para a fermentação. No músculo acontece um processo de fermentação chamada fermentação láctea, ou láctea, ou formação de ácido lácteo. Nesse processo, o lactato ele é produzido. E o lactato ele causa uma desordem muscular, que é quando o músculo ele começa a puxar involuntariamente, causando dor, que a gente chama de cãibra. Esse lactato ele fica no músculo, mas ele cai na corrente sanguínea, certo? Caindo na corrente sanguínea, ele vai para o fígado e é transformado em glicose para ser utilizado como fonte de energia. Esse processo é chamado de ciclo de Cori, C-O-R-I, ciclo de Cori, que é quando o nosso músculo entra em processo de fermentação, ele libera lactato, o lactato ele pode ser utilizado no próprio músculo, mas em excesso cai na corrente sanguínea, vai para o fígado, é transformado em glicose e é transformado em energia. Pode farmar aura. Já vai eu farmar aura. É os meninos o dia todo farmando aura lá na escola. Então, Renata, então isso também pode acontecer com a falta de potássio? Pode acontecer esse processo aí? A cãibra por potássio é diferente, entendeu? Porque a cãibra do potássio, do sódio, é um mecanismo diretamente na contração muscular. Porque para acontecer a contração muscular, o nervo, tudinho fazer o processo, eles precisam de cálcio. Então, a baixa de cálcio também pode causar, como eu acabei de falar, é, cãibra, é porque a minha cabeça está cansada. A cãibra, falta de sódio, mas é diretamente um processo que acontece nas proteínas, entendeu? Nesse caso, é o lactato.
O lactato em excesso dentro do músculo, eles faz com que essa contração ela entre em desordem. O músculo, ele começa a receber muito estímulo do sistema nervoso, justamente por causa desse excesso de lactato, e o músculo ele começa a contrair de forma involuntária. Aí causa dor. Então tem os processos, mas sim, o potássio pode causar, a falta de sódio, a falta de cálcio, o cálcio principalmente, porque é o cálcio que ajuda na contração muscular também. Só que nesse caso, o lactato ele é produzido e gera energia. E o próprio músculo, ele pode utilizar o lactato para produzir energia também, mas também com presença de oxigênio. Isso acontece durante a noite dormindo, porque o corpo, o aporte de oxigênio, porque durante o sono a gente respira mais lento, então pode faltar oxigênio e muita gente tem cãibra durante o sono, certo? Ou exercício intenso, você está andando muito, o oxigênio que chega ao músculo não é suficiente para ele contrair e ele começa a produção de lactato. Entendeu? Eu acho que deu para entender, né? Então aqui, ó, isso aqui a gente vai ver direitinho, certo? Que o processo de respiração celular ele passa por três processos, ó. Uma parte acontece no citoplasma, que é a glicólise. Observem que na glicólise, que quebra a glicose, né? Ela quebra a glicose e produz o piruvato. Esse piruvato ele tem que ser convertido em acetil-CoA. Deixa eu pegar aqui a canetinha vermelha. Olha aqui, ó. Ele é convertido em acetil-CoA. O ciclo de Krebs e a cadeia respiratória já acontece dentro da mitocôndria. Esse acetil-CoA, ele vai para o ciclo do ácido... Tem três nomes, né? Ciclo de Krebs, ciclo do ácido cítrico ou ciclo do ácido tricarboxílico, certo? Pode aparecer esses três nomes. Esse ciclo de Krebs, a função dele é produzir o NAD e o FAD, certo? Que são transportadores de elétrons, que a gente chama nicotinamida, adenina dinucleotídeo, que é o NAD, ou adenina dinucleotídeo, que é o FAD. Qual eles produzem NAD e FAD? Vão fornecer elétrons para a cadeia transportadora, também chamada de cadeia transportadora de elétrons. E o processo de condução de elétrons, tudinho, no processo final, a produção de 34 moléculas de ATP. Certo? Então, para cada molécula de glicose, é produzida entre 34 e 36 moléculas de ATP, que são fornecidas ao nosso corpo e acaba sendo gasto em algum processo celular, mecanismo e etc. Lembrando que todas as células do nosso corpo fazem esse processo, com exclusão de uma célula. Quem sabe responder qual é a célula que não faz isso, que não tem mitocôndria no nosso corpo? E não é bactéria, viu? É célula eucariote mesmo, que não tem mitocôndria. E aí? Gente, vocês sabem, viu? Eu tenho certeza que vocês sabem. Vou dar uma dica, é a célula do sangue. Vai ficar no cri-cri? Então vocês sabem ou não? Desculpa, Renan, abri meu microfone aqui sem querer. Posso chutar? Pode. Nucleopostos e as hemácias. São as hemácias, porque as hemácias não possuem núcleo, não possuem organela nenhuma. É por isso que ela não faz respiração celular. A energia que ela tem, ela é gasta. É por isso que a hemácia ela tem um tempo de vida de 120 dias. Porque aquela reserva um dia vai acabar e ela é reciclada. Justamente. Hemácia não possui organela, inclusive não possui mitocôndria, né? Então aqui, ó, os compartimentos celulares. Se vocês observarem, eu acho, gente, que não vai dar tempo de terminar a aula hoje. Então a gente continua terça-feira, viu?
mas a gente vai até as 9h30. Deu 9h30, eu paro onde deu e a gente continua, mas dá tempo da gente terminar esse assunto, certo? E já começar a embriologia. A gente vai ter aula terça e quarta da semana que vem, viu? Sim, observem aqui. De baixo para cima. Observem que embaixo a gente tem um retículo endoplasmático granuloso. O que é o retículo endoplasmático granuloso? É um retículo endoplasmático que na sua superfície vocês observam que tem algumas bolinhas, que são os ribossomos. E o retículo endoplasmático granuloso ou retículo endoplasmático rugoso, ele tem função de produção de proteínas, justamente porque tem ribossomos. Essas proteínas são produzidas pelo ribossomo e essas proteínas caem na cavidade. Observem que o retículo endoplasmático tem umas cavidades dentro. Essa proteína cai nessas cavidades e vão para essas vesículas. Estão vendo que tem um monte de bolinha se soltando? São vesículas, certo? Essas vesículas, elas migram pelo citoplasma através do citoesqueleto. A gente não consegue ver, mas é como se as vesículas elas andassem por cima de trilhos. Imagine o trilho, tem o trilho e o trem por cima. As vesículas elas não ficam soltas como bolhas dentro de um líquido, não. Existe um citoesqueleto, certo? Onde existem caminhos que essas vesículas caminham por cima até o complexo de Golgi, ou como tem aqui o complexo golgiense, certo? A face do complexo, que é voltada para o retículo, a gente chama de face cis. E a face que é voltada para a membrana plasmática, a gente chama de face trans, certo? Essas vesículas que saem do retículo endoplasmático, elas migram e se fusionam. Tá vendo que ela vai se entrando dentro do complexo de Golgi, certo? E joga o material que tem dentro dela, por exemplo, proteínas, aminoácidos não, proteínas, lipídios, jogam aí dentro. Dentro desse processo, começa o processo de modificação estrutural e reorganização dessas proteínas, certo? E, como eu posso falar? Reorganização dessas proteínas ou lipídios, para que quando ela saia na face trans, observem aqui, deixa eu pegar um verde porque aqui está mais alaranjado, né? Olha aqui, ó. Essas vesículas, ela acaba saindo e vai em direção à membrana plasmática. E ela se fusiona com a membrana plasmática. Tá vendo? O que não presta, por exemplo, o que não presta aqui, ela está sendo excretada da célula. A gente chama esse processo de exocitose. Exocitose, jogar para fora o que não presta. Mas vocês estão percebendo que a vesícula, ela se funde à membrana plasmática. Essa fusão faz com que, não sei se vocês vão entender, eu vou fazer assim, ó. Vou pegar o roxo e vou fazer uns tracinhos roxinhos assim na minha vesícula. Esses tracinhos roxinhos são proteínas e lipídios que estão na membrana dessa vesícula. Quando essa vesícula ela se funde com a membrana plasmática, ela, não sei se vocês conseguem me enxergar, mas ela vira parte da membrana plasmática. É como se ela se fundisse e fizesse parte. Então, aquelas proteínas e aqueles lipídios que existiam lá do retículo endoplasmático, que passou pelo complexo de Golgi, ele acaba sendo fusionado com a membrana plasmática. Ou seja, proteínas específicas para proteínas da membrana plasmática, fosfolipídios que compõem a membrana plasmática, que são específicos de lá, vai através dessas vesículas. E o que não presta, que está dentro da vesícula, a célula excreta em um processo chamado de exocitose, certo? A gente também chama, né, se ela for excretar, a gente chama de vesículas de excreção.
Isso aqui é uma imagem de microscopia. Isso é uma imagem real de uma célula. Está em preto e branco e ela evidencia algumas estruturas. Essas bolsinhas, deixa eu pegar o vermelho. Essas bolsinhas que estão aqui embaixo, ó, tá vendo? Que vai zigue-zague, zigue-zague aqui. É o retículo endoplasmático. O retículo endoplasmático, eles ficam muito próximo do complexo de Golgi, ó. Tá vendo aqui que tem umas bolsinhas? Aqui, ó, em cima, tem várias bolsinhas aqui. Aí vem aqui, vem assim, e vai indo aqui, ó. Vem aqui. Isso é o complexo de Golgi. Por quê? As vesículas. E vocês observam que entre os dois tem várias bolinhas. Porque as vesículas saem aqui do retículo endoplasmático e vai para a parte cis do complexo de Golgi, que é a parte de baixo. E saem na parte trans, que é na parte de cima. Certo? E aqui em cima tem uma mitocôndria. Aqui em cima. Vocês observam também que aqui do lado tem outro complexo de Golgi. Aqui do outro tem outro, ou seja, vários complexos de Golgi têm que ficar próximo ao retículo endoplasmático, rugoso ou liso, para receber essas vesículas, para que aquelas substâncias, aquelas moléculas sejam transformadas e feitas no que a célula ela precisa, certo? Para a gente finalizar a aula, a gente vai para alguns conceitos, certo? Fagocitose. Fago, comer. Citose, célula. Então, célula, comer. Célula come. Então, fagocitose. Pinocitose. Pino, pequeno, molécula pequena. Citose, comer. Então, célula que come coisas pequenas, moléculas pequenas. Exocitose. Exo, sair. Então, sair da célula. Endocitose. Célula colocar para dentro. Então, exocitose é sair. Endocitose é para colocar para dentro. Fagolisossoma e vesículas. Não sei se tem uma imagem. Não tem. Mas vou tentar representar. Vocês observam aqui, por exemplo, aqui. Aqui, como a gente já viu, né? Tem um retículo endoplasmático aqui que está em rosa. Esse retículo endoplasmático está produzindo vesículas que vai para o complexo de Golgi. E aqui tem uma vesícula de excreção que está saindo, tá vendo? Esse processo é chamado de exocitose, que é a liberação de secreções de dentro para fora da célula. Se fosse um processo, a célula aqui, deixa eu ver aqui para ficar melhor. Ela ingere moléculas pequenas. Por exemplo, água. A água ela é absorvida pela célula, né, por vezes em processo de pinocitose. Sai entrar, tá vendo? Uma vesículazinha aqui. Deixa eu aparecer para vocês. Porque aqui eu escrevo, pronto. Aí, quando ela forma essa vesícula para dentro, ela vai pegar as substâncias que estão fora, colocar dentro dessa vesícula e ela vai quebrar aqui. Aí essa vesícula entra, certo? Dentro da célula. A gente chama esse processo de endocitose, né? E se esse processo de endocitose for por moléculas grandes, por exemplo, uma bactéria está sendo fagocitada, um vírus, uma proteína grande, um carboidrato grande, a gente chama esse processo de fagocitose. Se esse processo de endocitose for por moléculas muito pequenas, como alguns íons, como a água, a gente chama de pinocitose. Aí o que acontece? O que acontece? Quando essa vesícula entra, eu vou representar aqui, ó, ela formou essa vesícula, entrou a vesícula, tá a bolinha aqui dentro. Aí a célula vai mandar uma organela citoplasmática que tem função de digerir as substâncias que entram, que é o lissomo. Eu vou representar a bolinha verde. Tá aqui? Vai aparecer aí para vocês.
em verde. Aí o que vai acontecer? Esse lisossomo, ele vai se fundir com esse fagossomo, que a gente chama de fagossomo porque veio da fagocitose. Se viesse da pinocitose, era pinossomo. Aí, no caso, aí, a gente tem um fagossomo, porque veio da fagocitose, certo? E esse lisossomo, o que é fusionar? Juntar. Um vai entrar dentro do outro, fazendo isso aqui, ó. Eu vou representar pela bolinha vermelha, que é o fagossomo, e esse fagossomo vai se fundir com o lisossomo, formando uma estrutura só. Essa estrutura é chamada de fagolisossomo, que é quando o lisossomo começa a digerir essa estrutura que é o fagossomo, certo? E o que não presta, ele vai para a superfície e vai ser excretado no processo de exocitose, certo? Dentro do lisossomo tem várias enzimas digestivas que vão quebrar moléculas em pedacinhos menores, certo? Gente, vocês têm alguma dúvida aqui? Vocês conseguiram entender o conceito geral até agora? Sim, Renan. A aula foi gravada, vocês podem rever ela de novo. Não foi uma aula longa, acho que foi 1 hora de aula, certo? A gente se encontra terça-feira que vem para a gente terminar essa aula e começar embriologia. Qualquer dúvida, vocês podem perguntar lá no grupo ou no privado. Tchau, tchau, minha gente. Até terça-feira. Tchau, Renan. Tchau, pessoal. Obrigada, boa noite. Bom descanso, que é terça.